Boa tarde. Estão firmes? Quem estava dormindo agora acordou, né? Então nós estamos chegando ao final desse congresso, né? Vocês já prestaram atenção que quando nós estamos reunidos assim no congresso, sexta, sábado e domingo, é mais fácil resistir ao pecado, é difícil pecar, né? Porque está todo mundo junto, rezando, glorificando a Deus, adorando. Era melhor se ficássemos assim sempre, né? Que aí nós não pecaríamos, não cairíamos em pecado, não cairíamos na tentação. Mas é como tem aquela passagem lá do Monte Tabor, né? Jesus chamou Pedro, Tiago e João e começou a mostrar sua glória lá. E eles disseram, vamos fazer 3 tendas aqui. Aí Jesus disse, não, temos que descer. É lá embaixo que estão precisando. Tudo isso que nós vivemos aqui nesses dias foi uma preparação, uma retirada estratégica para que Deus nos reforçasse, mostrasse a sua glória, todos os momentos de oração, nos refizesse novamente para que nós voltemos, cada um para a sua cidade, cada um para a sua casa, cada um para o seu trabalho, para que lá, como uma semente, nós possamos ser lançados nesses lugares. E ai de nós se não formos sementes que gerem e que dê frutos. Com certeza Deus fez e está fazendo na vida de cada um e vai fazer ainda. Mas essa pregação, o tema é levante-se e ponham-se em marcha. Está lá em Joel, no livro de Joel, capítulo 4, versículo 12. Eu vou usar tanto o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4. Mas aí vocês podem abrir, né, em Joel 4, 12. Mas eu vou começar também lá do capítulo 1. Veja, o Senhor, como eu falei, nesse final de semana, Ele nos congregou, nós estamos num congresso. O Senhor nos congregou, nos chamou para uma retirada estratégica. No exército, existe a chamada retirada estratégica. Quando os soldados estão precisando de treinamento, estão precisando de reforçar alguma coisa, o que é que o exército faz? Reúne, vamos numa retirada estratégica, vamos treinar. Porque o inimigo é forte, então nós vamos perceber o que é que tem de errado em nós, o que precisamos treinar, para que quando formos para a batalha, nós estarmos totalmente preparados. Foi isso que o Senhor fez conosco, nos congregou, nos juntou, para que ao voltarmos para a batalha, estarmos totalmente preparados. Só que essa passagem que foi tema, que nos deram, é interessante lembrar o que é que estava acontecendo antes de Joel. O profeta Joel, por ordem do Senhor, pediu para que se levantasse um grande exército. Por isso que tem essa passagem aqui, levante-se e ponha-se em marcha para a batalha. Mas o que é que estava acontecendo naquela época? Eu vou pegar Joel, capítulo 1, versículo 1 seguintes. Eu vou resumir algumas coisas, mas vocês podem acompanhar. Oráculo do Senhor dirigido a Joel, filho de Fatuel. Ouvi isto, anciãos, estai atentos, vós todos habitantes da terra. Aconteceu uma coisa semelhante em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai-a a vossos filhos, vossas filhas e seus filhos, e estes a geração seguinte. Veja agora o que é que estava acontecendo. Olha, eles falavam aqui que na plantação, veja o que é que estava acontecendo nas plantações. O que a lagarta deixou, o que a lagarta não conseguiu comer tudo, o gafanhoto depois veio e devorou. Aquilo que o gafanhoto não conseguiu destruir, o roedor veio e devorou. E o que ainda ficou, o devastador comeu. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável. Seus dentes são dentes de leão e tem mandíbulas de leoa. Devastou o meu vinhedo, a vinha foi devastada.
Destruíram a figueira, descascou-a completamente, lançou-a por terra e seus ramos tornaram-se brancos. Tem mais. Já não é oferta nem libação no templo. As pessoas não vão mais ao templo para oferecer sacrifício, porque eles falam, até os sacerdotes, servos do Senhor, estão de luto. Veja, até aqueles que eram chamados a estar à frente do povo estavam tristes e abatidos por ver tanta destruição que estava acontecendo. Os campos estão devastados, o solo enlutado. Veja, o solo não dá mais nada. O solo pode jogar a semente que não dá frutos mais. O trigo foi destruído, o mosto perdido e o óleo estragado. Os lavradores estão desamparados, os vinhateiros lamentam-se por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. Alguém já plantou aí e não colheu porque foi destruído? Às vezes por causa da seca, às vezes porque a chuva veio forte e destruiu. Tudo isso estava acontecendo. A vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores definharam. E ele fala, a alegria envergonhada foi para longe dos homens. Veja o que estava acontecendo, devastação por tudo. Até os sacerdotes estavam de luto, tristes, abatidos, e diz que a alegria foi embora. As pessoas estão totalmente tristes. As sementes secaram sob os torrões, os celeiros estão vazios, não tem mais nada. Os armazéns arruinados, porque falta trigo. Como geme o rebanho, até os animais não tem mais nada para comer. E como anda errante o gado por falta de pastagens. O gado não tem mais nada para comer. Estão ficando magros e morrendo. Até mesmo os rebanhos de ovelhas padecem. As ovelhas podem raspar até qualquer coisinha, né? É só lá no Novo Testamento fala que ovelhas pastam no deserto. O deserto tem pedra e areia. Pasta o quê? As ovelhas até uma relvazinha elas comem ali e conseguem abastecer um pouco. Mas veja que nem as ovelhas não tinha mais nada. E aí Joel fala o quê? O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo e vem como um furacão desencadeado pelo Todo-Poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, como está o nosso mundo hoje? Ali foi o que estava acontecendo naquela época, mas o que é que está acontecendo hoje no nosso mundo? Está um pouco diferente disso aqui? Claro que os armazéns aí estão cheios, ainda tem plantações, mas como está o nosso mundo diante de Deus? Totalmente distante. E aí, Joel fala, o dia está próximo do Senhor. Meus irmãos, escutem bem isso. O dia do Senhor está próximo, está às portas. E aí eu vou lembrar um pouquinho do que a palavra de Deus fala quando o Senhor Jesus disse que estava próximo de voltar. Dizia que haveriam pestes, doenças em vários lugares no mundo que começariam a espalhar-se. Vocês podem lembrar agora o tal coronavírus que está espalhando. Não é só isso, já vem há muito tempo doenças, pestes, calamidades. O câncer ainda não conseguem achar a cura, e quanto mata as pessoas, e tantas outras doenças e enfermidades. Essa que está acontecendo lá na China, que já está espalhando em vários países, é só um pequeno pedaço. Daí a palavra fala mais, diz que haverá guerras e rumores de guerra em vários lugares do mundo. Nós já tivemos uma primeira guerra mundial, lá em 1930 e pouco. Depois tivemos uma segunda guerra mundial. Já tem acontecido isso há muito tempo.
E o Senhor disse que quando isso acontecesse, Ele falou o quê? Ainda não se apavorem. Isso é o início dos sinais. Então, lá em 1920, 30, 40, 50, que já aconteceram guerras mundiais, que já muitas doenças tantas que até hoje estão aí chegando, o mundo se voltando-se contra Deus, e diz mais a palavra: pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Isso ainda não aconteceu, né? Não aconteceu ainda isso, né? Quando acontecer isso, preparem-se, porque o Senhor está próximo. Eu nunca vi ainda, né? Pai matando filho, filho matando pai. Tem? É só ligar a TV, né? É só ligar o jornal. E aí nós vamos ver. Essa semana mesmo, acho que quando eu saí de lá, acho que foi na quinta-feira, eu vi no noticiário uma filha que matou o pai, a mãe e o irmão por um motivo fútil. Não existem motivos para matar, e ainda mais pai e mãe. Meus irmãos, as coisas estão acontecendo. Tsunami já existiu, já aconteceram, que devastaram as cidades aí no mundo. Isso tudo que estava acontecendo, que Joel profetizou, tudo isso já vem acontecendo há muito tempo, e na nossa época e na nossa geração. Lembre-se, Joel fala: o dia do Senhor está próximo. E aí ele fala agora no capítulo 2, versículo 1: toquem a trombeta, dai alarme no Monte Santo, estremeçam todos os habitantes da terra, pois eis que se aproxima o dia do Senhor. O Alex Ney, lá na primeira pregação que ele fez, ele falava de ser sentinela, de ser guerreiro de Deus. É isso que Joel está entusiasmando o povo, e que o Senhor quer fazer de nós um exército, que nós já passamos 3 dias aqui nos preparando, porque nós voltaremos a esse mundo que está aí distante de Deus. Com tudo isso, que algumas coisas que eu falei e muito mais. Veja, toquem a trombeta, porque o dia do Senhor está próximo. Daí Joel fala: quem poderá suportar quando Deus vier? Quando Jesus vier na sua glória? Quem estará preparado? Quem suportará tudo o que vai acontecer? Daí Joel fala: por isso, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Voltem para o Senhor. É isso que Joel está dizendo. Quem vai se salvar? Por causa disso, que corre o risco de se perder, de nós nos perdermos. Ele diz: voltem para Deus hoje. Voltem para Deus nesse dia 9 de fevereiro. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, o domingo, o dia do Senhor. Ele diz: voltem-se para Deus, com jejuns, lágrimas, com orações. Ele diz: rasguem os vossos corações e não as vestes. Rasguem o coração, abram o coração para Deus. Toquem a trombeta, publicai o jejum, convoquem a assembleia. O que é que nós fizemos aqui? Convocou-se um congresso. Meses atrás, aqui em Serrolândia, foi anunciando o congresso. Convoquem o congresso. E todos foram escutando a trombeta soando, na rádio, na internet. Vai acontecer um congresso. E o Senhor foi tocando o coração das pessoas. Saiba, você não está aqui por acaso. Foi Deus que soou a trombeta e você escutou. Se você escutou, foi o Senhor te chamando, porque Ele quer te convocar para o seu exército. E te preparou durante esse final de semana. Veja o que diz mais: santificai a assembleia. Reúnam a assembleia e santifiquem. Veja, o Senhor convocou a cada um de nós aqui para o quê? Nos santificar. Lembre-se, santo não é difícil, ser santo não é difícil, porque sabe qual é a nossa parte para ser santo? Uma única parte: deixar o Espírito Santo fazer, não estragar a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós. Sabe como nós estragamos?
buscando estar distante de Deus, buscando uma vida de pecado, uma vida de vício novamente. Aí nós estragamos o plano perfeito de Deus. Sabe quem dirige aí? Quem já se guiou por GPS, né? Às vezes você está ali seguindo. No Rio de Janeiro acontece muito. Cuidado quando vocês forem no Rio de Janeiro e for seguir o GPS, eles vão te levar para dentro de uma favela. Cuidado. Muitos já seguindo ali acabaram entrando numa favela, se perderam e acabaram morrendo. Deus, Ele é como um GPS que vai nos indicando o caminho. Esse final de semana Deus indicou caminhos. Vai para a direita. Só que nós, insistentes no pecado, a gente vai para a esquerda. E aí o que é que Deus faz? Sabe o que é que Deus faz? Te larga, te deixa desamparado? Não. Ele vai recalcular a rota para te levar de novo no caminho dele. E daí nós voltamos novamente o caminho do Senhor. E daí nós voltamos, enfraquecemos, voltamos ao pecado e nos desviamos. Aí Deus vai fazer o quê? Vai lá, pega de volta a ovelha, indica o caminho, recalcula a sua rota para entrar de novo nos rumos. O Senhor está fazendo isso conosco, recalculando a nossa vida, nos mostrando de novo qual é o caminho a seguir. E aí, essa parte, Joel capítulo 3, versículo 1. Isso é o que o Espírito fez nesse final de semana. Veja, a profecia de Joel: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, dons sobrenaturais Ele derramou sobre nós, e vai derramar ainda mais, para que vocês possam realizar prodígios, milagres e sinais onde estiverem. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas, farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fogo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas veja agora: mas todo que invocar o nome do Senhor, esse será poupado, salvo. Porque sobre o monte de Sião em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. O Senhor te chamou. Se você permanecer firme, nós seremos esse resto de Israel que permanecerá, mesmo se o mundo estiver cada vez mais destruído. Pai matando filho, filho matando pai, irmão contra irmão por causa de herança, se matando uns aos outros, brigando, se dividindo. Enquanto estivermos firmes no Senhor, o Senhor derramará tudo o que for necessário para que tudo seja realizado na nossa vida. Meus irmãos, não sabemos como o Senhor virá. Eu lembro que minha mãe falava, quando eu era pequeno, minha mãe falava: quando o Senhor voltar, o mundo vai ser destruído no fogo. Porque da primeira vez foi na água, né, lá de Noé. E minha mãe falava isso, eu ficava só escutando, né? E ela falava daquela vela benta, né? Que ela disse que tem que colocar, porque vai ter uma escuridão. E aí tem que acender a vela, porque a vela benta, ali ela vai ser a luz. E aí tudo aquilo que minha mãe falava, eu nem ainda li a Bíblia, via minha mãe falando. Acho que seus pais devem falar também. Depois que eu fui lendo a Bíblia, entendendo, aí eu fui dizer: nossa, olha a sabedoria dos pais, né? Veja bem, nós não sabemos como virá o Senhor, mas sabemos que uma onda de destruição vai se levantando. E nós sabemos que quando o Senhor voltar, será que ainda haverá fé sobre a terra? Haverá, porque Deus acredita em você. Veja, um Deus que acredita em nós, seres frágeis, pecadores. Você acredita em Deus? Às vezes nós falhamos, né? A nossa fé é pouca, mas Deus espera de nós, espera de você, onde você estiver. Ele vai te usar para levar a boa nova.
Declarai a guerra, chamai os valentes, aproxime-se, subam todos os guerreiros. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Veja isso, o Senhor reuniu um exército e Ele diz: chamai os valentes. Você é valente? Sim ou não? Ou não comeram, ou não se reconhecem que são valentes. Você é valente ou não? Você é um derrotado? Por quê? Porque Deus te fez o quê? Mais que lembre-se, nós somos valentes, porque a força vem do alto. É Deus que faz vitoriosos a nós. Em Cristo somos mais que vencedores. E veja Joel falando: até aquele que está enfermo, doente, ele diz: eu também sou guerreiro e vou para a luta. Depressa, nações, vinde todas, reuni de toda parte. O Senhor fazei descer ali os vossos valentes. De pé, nações, subi ao vale de Josafá, porque é ali que vou sentar-me para julgar todos os povos ao redor. Palavra do Senhor. Veja, nesse resumo todo, nós lemos o livro todo de Joel. Que legal, né? Ó, tá vendo? Você já saiu daqui, já leu resumidamente o livro do profeta Joel, capítulo 1, 2, 3 e 4. Joel lá no Antigo Testamento, e tudo o que ele fala é o que vem acontecendo também nos nossos dias. Irmãos, o dia do Senhor está próximo. Ai de nós se não nos prepararmos. E aqui eu vou falar algumas características dos soldados do Senhor, porque o Senhor está recrutando soldados para a guerra, e nós vamos entrar em guerra ao terminar esse congresso, porque nós vamos voltar para as nossas casas, vamos voltar para os nossos trabalhos, vamos voltar ao meio do mundo, onde todo mundo não viveu o que nós vivemos. Nós vivemos tudo isso, mas as pessoas lá fora estão continuando na vida normal. Mas nós fomos mudados. Muitos não lá fora, mas nós fomos mudados aqui, transformados. A primeira característica do soldado de Deus, do soldado de Cristo, é ser forte. E como nós seremos fortes? O verdadeiro soldado de Cristo só é forte quando está na graça de Deus. Veja bem, se nós saímos da graça, nós somos fracos. Nós só seremos fortes se estivermos na graça de Deus, quando Ele reconhece que a força vem de Deus e não em mim. Quando nós achamos que a força é nossa, daí nós sempre tropeçaremos e cairemos. Quando nós reconhecermos que a força vem de Deus e não minha, Deus faz o resto. E aqui eu vou lembrar de um santo que é bem conhecido, não sei se você conhece, chamado São Padre Pio de Pietrelcina. Conhecem? Ele é santo? Santo. Eu vou citar aqui uns trechos da oração que ele fazia todos os dias. Veja: ficai com o Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Olha Padre Pio, santo, o que ele falava. Ele diz: fica comigo, Senhor, porque se eu não tenho a tua presença, eu te esqueço. Nós somos assim. Se nós largamos o Senhor, começamos a andar distantes, nós esquecemos de Deus. Seja quem for, do padre, do papa, ao bispo, ao cardeal, ao leigo, a quem for, se distancia de Deus, esquece dele. Ó Padre Pio falando mais: sabe, Senhor, quão facilmente eu posso te abandonar. Por qualquer coisa eu posso abandonar a Deus. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Meus irmãos, busquem a Deus o máximo que vocês puderem, porque se nós esquecemos de Deus e nos afastamos, nós caímos, tropeçamos e abandonamos a Deus. Nós precisamos da força de Deus para não cair em pecado. Fica comigo, Senhor, porque és a minha vida e sem ti eu perco o fervor.
Nós estamos aqui inebriados da força do Espírito Santo. Estamos fortes no Espírito Santo. Mas, se o Senhor não estiver conosco, nós perdemos esse fervor que nós reativamos aqui nesse congresso. Fica comigo, Senhor, porque Tu és a minha luz e sem Ti reina a escuridão. Se eu não busco o Senhor constantemente, a escuridão vai tomar conta de mim novamente. As trevas vão vir novamente para a minha vida. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a Tua vontade. Se você quer saber a vontade do Senhor, se você quer seguir os trilhos, os passos que o Senhor te indicar, permaneça em Deus. Não larguem o Senhor. Por favor, persistam, vão à missa todo domingo. Se puder ir mais dias, vá. Mas não largue o Senhor, porque você vai esquecer, vai abandonar, vai cair, vai reinar a escuridão. E Ele diz mais: fica comigo, Senhor, para que eu ouça a Tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, se queres que eu te seja fiel. Olha que oração bonita. São Padre Pio falando: ó Deus, fica comigo, porque sem Ti eu posso te esquecer. Fica comigo, Senhor, porque sem Ti eu tropeço. Fica comigo, Senhor, se Tu queres que eu seja fiel. Você acha que Deus quer que nós sejamos fiéis? Quer, porque Ele nos quer de volta. Ele não quer nos perder. Veja bem, filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, não foram criados para ir para o inferno. Mas nós só temos um caminho, nós só temos uma opção, que é o céu. Um dia, quando Deus nos chamar, mas nós só temos uma opção, e Ele quer que nós sejamos fiéis. Então, quando você orar, quando você se ajoelhar no teu quarto, quando você estiver rezando, diga: Deus, se Tu queres que eu seja fiel, e eu sei que Tu queres, me ajude a ser fiel, porque é Ele que vai te ajudar. Lembre-se, a força não é nossa, para nós sermos santos, é Ele que vai nos santificar, é Ele que vai nos santificar. A nossa parte, como eu disse, é só não estragar o plano de Deus. Não estrague o plano de Deus. Insista em Deus, persista. Mesmo sem vontade, vá à missa. Mesmo sem o ardor, vai para o grupo de oração, vai para a pastoral que você participa, mas não abandone. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Se Ele não está conosco, nós vamos se juntar àquele que é o perdedor, que é o demônio. O inimigo que já é derrotado, se nós não estivermos com Deus, daí nós seremos iguais a Ele, perdedores. É preciso fortalecer-se aí. Escutem bem isso. Meus irmãos, não vai adiantar de nada esses 3 dias que nós passamos aqui, se você chegar em casa e não rezar mais. Se você não pegar a palavra de Deus e meditá-la o quanto você puder, todos os dias ali, pega um trechinho da palavra, reza com ela. Não pare, reze durante o dia, pegue o texto, reze. Vá à igreja, uma igreja que estiver aberta, passe um tempinho em adoração, vai à missa, busca os sacramentos, porque só dessa forma nós a cada dia seremos mais fortes, porque o Senhor será grande em nós. Outra coisa, não se afaste da comunidade, não se afaste da igreja. Eu acho que só lá em São Paulo tem brigas e contendas na comunidade. Só lá na Canção Nova tem alguns problemas. Acho que aqui não tem não, porque eu não ouvi nada. Aqui todos, a comunidade não tem divisão alguma. Não? Meus irmãos, sabe como era que os cristãos, lá no primeiro século, depois que Jesus foi crucificado, subiu aos céus, e eles começaram a ser perseguidos, os apóstolos, e eles ficavam escondidos, iam pregar a palavra, voltavam a ficar escondidos, daí saíam para pregar em outra cidade, voltavam e ficavam escondidos. Ninguém sabia assim quem era, porque eles não usavam ainda um crucifixo, eles ainda não usavam naquela época, eram aquelas túnicas que eles usavam todos, mas as pessoas conheciam quem eram os cristãos. Sabe como é que eles percebiam quem era cristão no meio de uma grande multidão? Que eles percebiam, sabe?
eles diziam: vejam como eles se amam. Quando eles viam uns ajudando uns aos outros, sabe, uns andando juntos, e aí eles viam que quem não tinha nada, eles iam lá, ajudavam, traziam um para perto ali, sempre andavam juntos, e eles se amavam uns aos outros como irmãos. Não eram irmãos de sangue, mas se amavam como irmãos. Vejam como se amam. Eles descobriam quem eram cristãos pelo amor que tinham uns para com os outros. Será que as pessoas lá fora, que não andam na igreja, percebem em nós, que estamos dentro da igreja, esse amor uns para com os outros? Um amor que não divide, um amor que não gera conflito? Será que as pessoas que estão lá fora, que é o campo de ação nosso, que o Senhor está chamando nós para trazermos para a igreja, será que eles, ao olharem para nós, mesmo se nós não estivermos com nada, eles olham para nós e digam, e podem dizer isso: vejam como eles se amam? Da igreja de Serrolândia, será que olhando, será que eles dizem: vejam como se amam? A igreja de Campo Formoso, a minha igreja onde eu cresci ali, será que as pessoas olham e vejam como se amam? Tem mais do que lugar aqui? Capim Grosso, Andorinha, Quixabeira, Várzea do Poço, isso, né? Será que lá as pessoas podem olhar para vocês e dizer, não só vocês, mas toda a comunidade: vejam como eles se amam? Não vou nem perguntar, não precisa nem falar agora, porque as perguntas vão vir depois da pregação, agora não. Mas, meus irmãos, com certeza existem contendas nas nossas igrejas, e as pessoas precisam olhar para nós e dizer: vejam como eles se amam, senão vai ficar difícil. Segunda característica: o verdadeiro soldado é determinado e obediente. Depois vocês me dizem quanto tempo falta, viu, Mariana? Termina que hora? Beleza. Veja bem, o soldado de Cristo, aquele que quer servir ao Senhor, ele precisa ser determinado e obediente. O soldado de Cristo não pode se envolver, conforme eu falei naquela outra pregação, com as coisas do mundo, e se misturando, se conformando às coisas do mundo, porque ou é de Cristo ou não é. Eu não posso servir a dois exércitos. Como é que eu posso ir combater com outro exército se eu pertenço a este e àquele lá? A esse e o inimigo? Não vai persistir. Meus irmãos, ou eu sou de Cristo ou não sou, ou eu sou de Deus ou sou do inimigo. Um reino não pode estar dividido. Se as nossas comunidades e igrejas estão divididas, correm um grande risco de perder membros, de deixar, e o Senhor disse: ai de vós se deixar um de meus pequeninos se perderem. É nossa responsabilidade, onde nós estivermos, de não deixarmos que os nossos irmãos da comunidade se percam. Terceira característica: o verdadeiro soldado é disciplinado. Alguém já serviu ao exército aqui? Alguém já foi militar? Ninguém? Eu já quis ser, lá no início, queria ser da aeronáutica, mas não fui. Deus me chamou antes para ser soldado dele. Mas, meus irmãos, a disciplina em um exército é importante, e nós precisamos ser disciplinados, ter horários organizados no nosso dia para rezar. Não vá deixando rolar e aí fica no celular o dia todo e chega em casa cansado e pega o celular novamente e vai dormir, antes de dormir deitado no celular, ou liga a TV e vai assistir isso, aquilo. E a oração, quando foi que rezou? Acordou, nem lembrou de dizer um bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor, de rezar, de fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e passa o dia todo e às vezes não rezamos. O soldado de Cristo, se não for disciplinado na oração, ele se perde. Faça propósitos em Deus, extermine a preguiça da tua vida. Não pode ser soldado de Cristo aquele que é preguiçoso. Outra característica: o verdadeiro soldado de Cristo é perseverante. É preciso lutar sempre.
e nunca desistir jamais. Podemos às vezes perder alguma batalha, porque nós caímos em pecado. Nós somos pecadores, mas desistir nunca. Caiu, levanta logo, corre, se reconcilia com Deus, volta à igreja novamente. Caiu, levanta-se novamente, não persista no pecado, não fique no chão. O verdadeiro soldado não tem medo, porque confia inteiramente em Deus. Aquele que confia inteiramente em Deus, podem vir tribulações, podem vir tempestades, o Senhor vai ser a tua segurança. Pedro, diversas vezes ele errou, mas só erra aquele que arrisca, só erra aquele que arrisca em acertar. Por que que Pedro andou sobre as águas? Porque ele foi o único que disse: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Ele afundou, mas tentou acertar. Somente aqueles que tentam acertar, esses vão ser verdadeiros soldados de Cristo. Pedro muitas vezes errou, e Jesus uma vez disse, Pedro errou e o Senhor disse: afasta-te de Satanás. Porque Pedro arriscava, por mais que ele errava, mas ele era alguém que arriscava. Ele negou 3 vezes o Cristo, mas quem foi o primeiro Papa? Pedro. Por quê? Porque ele não tinha medo de arriscar, ele não tinha medo de ser de Cristo. Errou muitas vezes, mas Deus deu a recompensa. Se você persistir em Deus, mesmo errando e tentando acertar novamente, Deus pode fazer você muitas coisas que a gente nem imagina. Pedro foi Papa, quem será você? Se você continuar, Deus vai fazer de você um discípulo, um apóstolo, seja o que for, mas Ele fará maravilhas por meio da sua vida. Aqueles que não têm medo de arriscar, e aqui eu lembro Moisés. Se Moisés tivesse medo e não arriscasse, o que seria daquele povo no Egito? Continuaria escravo no Egito. Mas porque ele insistiu em Deus, ele não teve medo de arriscar, ele pôde provar e ver um mar vermelho imenso se abrir de um lado para o outro. Meus irmãos, nós só veremos milagres, prodígios, sinais, tudo mais, se nós confiarmos inteiramente em Deus, não termos medo de arriscar. Somente aqueles que se arriscam podem ver coisas grandiosas. Moisés viu o mar se abrir, porque ele acreditou, ele não teve medo. Somente aqueles que não tinham medo de arriscar. Lá no Antigo Testamento, um exército ia com 300 soldados, para combater com um inimigo que tinha 10.000 soldados, e vencia com 300, os 10.000. Somente aqueles que são capazes de arriscar em Deus, esses podem ver grandes coisas. E aí eu lembra Josué que eu falei também, quando as trombetas tocaram e gritaram, as muralhas caíram. As muralhas de Jericó, grandes muralhas fortes, eles nem precisaram entrar com carros fortes para derrubar, apenas com o toque das trombetas e o grito de louvor. Somente aqueles que arriscam em Deus, como aqueles 3 jovens na Babilônia que foram jogados na fornalha ardente e não se queimaram porque confiaram em Deus. Como Daniel, que foi jogado na cova dos leões, os leões famintos, Daniel jogado lá, nenhum leão fez nada com Daniel, porque ele confiou em Deus. Meus irmãos, você tem medo de que as pessoas olhem para você e te recriminem porque você é cristão? Não tenha medo. Você tem medo, jovem, de que te chamem de beato ou beata? Não tenha medo, eu já fui chamado também. Meus irmãos, você tem medo de que te chamem de trouxa, de frouxo, de fraco, porque você, jovem, quis viver a castidade no teu namoro? Você tem medo de que te chamem disso? Não, viva a castidade, viva a santidade. Não, se te falarem qualquer coisa, não se intimide, porque o Senhor te fez vencedor. Você tem medo de andar com a palavra na tua mão? Você tem vergonha? Cuidado, o Senhor vai se envergonhar de nós, se nós se envergonharmos dele. Você tem medo e vergonha de fazer o em nome do Pai, se estiver no meio de pessoas que não são de Cristo? Meus irmãos, mostrem a sua fé, não tenham medo de mostrar a sua fé, porque vocês verão maravilhas. O verdadeiro soldado de Cristo tem uma fé inquebrantável.
E aqui eu vou lembrar algumas coisas. Mesmo que esteja em número menor, você irá vencer. Lembra, como eu disse, com 300 soldados venceu um de 10 mil, de 15 mil. Você vai vencer se confiar no Senhor. A palavra fala que se cair 1000 à minha direita, ou 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. Podem cair muitos à tua esquerda e à direita, se você confia no Senhor, tu não será atingido. Amém? Você confia nisso? Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, como diz o salmista, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. Meus irmãos, o verdadeiro soldado é justo, vive a justiça, vive a verdade. Como está a tua vida? Nós vemos no nosso país com grande corrupção, mas as grandes corrupções começam de pequenas corrupções, de inverdades, de mentiras que nós vamos vivendo no nosso dia a dia. Meus irmãos, o soldado que é de Cristo, ele vive a verdade, independente do que seja. Aquela moedinha que te deram errado o troco no supermercado, não te pertence, é do supermercado. Um exemplo bobo, mas veja bem, precisamos viver a verdade em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas, porque os grandes pecados, as grandes corrupções começaram com pequenos pecados e pequenas corrupções. O verdadeiro soldado é pacificador. Quem é você na paróquia ou na tua casa? Você é aquele que joga lenha na fogueira quando os ânimos estão quentes? Ou você é aquele que traz a paz? Ou você é aquele que... Acordaram, né? Pensaram que era tiro? Não é tiro, não. Nós, soldados de Cristo, precisamos trazer a paz e não a violência. Meus irmãos, como é você na comunidade? Como é você no teu grupo de oração? Como é você na tua casa, com seu pai, sua mãe, sua família? Você é um pacificador ou você gera guerra dentro de casa? O verdadeiro soldado sempre está pronto, disponível. Orai e vigiai constantemente, porque não sabemos o dia que o Senhor voltará. Na palavra fala também, orai e vigiai para que não caiam em tentação. E aqui, falar da tentação, para chegar na parte final dessa pregação, nós vamos entrar, se nós estamos travando uma batalha, se o Senhor nos chama e nos convoca a um exército, é porque existem inimigos, né? Não é verdade? Agora lembra aí aquela pessoa que mais te fez mal, que você tem como seu inimigo. Lembra aí aquela pessoa que mais te causou intrigas, mal. Lembra aí. Lembrou? Não é ela que é seu inimigo. A essa pessoa nós devemos fazer o quê? Perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Essa pessoa que você lembrou que te fez mal, ela não é inimigo. Não é inimigo, nós precisamos ter as pessoas, por mais que nos fizeram mal, nós precisamos amar, perdoar. E agora eu vou trazer 3 inimigos, os nossos 3 inimigos. Vou falar do primeiro, o mais fraco que é. Sabe qual é o primeiro inimigo mais fraco que nós devemos de lutar? O mundo. É o mais fraco que tem. E eu digo porque ele é fraco, porque o Senhor nos deu um dom e um presente, um dom todo poderoso que nós podemos vencer ele. O livre-arbítrio. Quando o mundo te oferece tudo, drogas, vícios, sexualidade depravada, desenfreada, você pode dizer, não, eu não quero. Ninguém pode te obrigar, o mundo não pode te obrigar a fazer o que você não quer. Você pode dizer sim ou não. Se você diz sim, a responsabilidade é tua e as consequências virão, mas você pode dizer não. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, eu não aceitarei mais o que o mundo me oferece. Você pode dizer não. Segundo inimigo, mais forte do que o mundo, mas também é fraco. Sabe quem é? Fraco, 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 derrotado.
Satanás. Da mesma forma que você pode dizer não ao mundo, se o demônio te tentar, pode te tentar durante o dia todo, você pode dizer não. Aí eu lembro da primeira carta de São Pedro. O inimigo de Deus, ele ronda e ruge como um leão para abocanhar sua presa, que é eu e é você. O inimigo está rondando esse espaço. Mas ele pode rondar do jeito que for. Ele pode rondar do jeito que quiser. Ele pode rugir como um leão. Ele já é um derrotado, porque nós podemos, com a força de Deus, dizer: saia, eu não te quero. Só que veja bem, o demônio é mais forte do que eu, porque ele tem poder. Ele não vai aparecer para você, como nós vemos nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos, com chifre, como um monstro de rabo, tocando fogo. Você acha que ele vai aparecer assim para você? Não. Ele é um anjo de luz, ele pode se transformar. Então ele vai aparecer com você, sabe como? Com um pecado sedutor, saboroso, aquilo que é o teu ponto fraco, porque o inimigo sabe qual é o teu ponto fraco. Qual é o teu ponto fraco? Não precisa falar para ninguém saber, já basta o demônio saber. O demônio vai te tentar no teu ponto fraco, no teu vício, naquilo que você há muito tempo tem caído, e você diz: eu sou fraco diante disso. Mas lembre-se, Deus é mais forte. Deus é mais forte do que a tua fraqueza. Deus é mais forte do que o mundo e maior do que o inimigo. Agora eu vou falar qual é o maior inimigo nosso. Sabe qual é o maior inimigo nosso? O demônio não é. O mundo já disse que é fraco. O maior inimigo e mais forte, sabe quem é? Alguém se arrisca? Quem? Nós mesmos. Porque, veja bem, quando é que o mundo tem poder e quando é que o demônio tem poder? Quando internamente eu já estou enfraquecido. Quando eu já abri as portas. E quando abre as portas, entra quem quer. E faz o que quer. Se você dorme com a tua porta aberta, o que pode acontecer? Pode não acontecer, mas pode acontecer uma coisa: o ladrão vem e arrasta tudo, e pode até te matar. O Senhor disse: não tenham medo daqueles que matam o teu corpo, mas tenha medo sim daquele que pode levar a tua alma à perdição. Mas o demônio só terá poder de te levar à perdição, o mundo só terá poder de te levar para o inferno, se primeiro você já abriu as portas. E como é que nós abrimos as portas? Com o pecado, distanciando de Deus, como o Padre Pio de Pietrelcina disse: se afastando de Deus, vamos cair, vamos tropeçar, vai reinar a escuridão em nós. Meus irmãos, o Senhor convoca um exército aqui, e por isso um exército ele precisa estar de prontidão. Exército sentado, abatido, não ganha batalha. Como o tema dessa pregação fala: levante-se e ponha-se em marcha. Eu falei, ninguém levantou. Levante-se e ponham-se em marcha. O exército do Senhor precisa estar de pé. E todo exército tem um grito de guerra. Os ministros aqui já estão começando. A caixa pode já começar ali. E nós já podemos marchar, porque o Senhor monta um exército em nós. E todo exército tem um grito de guerra. Você é um derrotado? Por quê? Porque você é mais que vencedor. Por quê? Porque você é um soldado de Cristo. Você é um derrotado? Não. Você é o quê? Mais que vencedor. Por quê? Por quê? Eu sou um soldado de Cristo. Pode ser melhor. Você é um derrotado? Não. E você é o quê? Mais que vencedor. Por quê? Sou um soldado de Cristo. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória
aí. Vamos marchando aí, porque vocês não gritaram. Nós vamos gritar, será o nosso grito de guerra. Como as muralhas caíram de Jericó, quando o ministério de música começou a tocar e começou a louvar, a gritar louvores. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vamos ensaiar. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Ainda não. Ninguém vai vencer guerra com esse grito aí. Homens, cadê vocês? Quero ver o grito forte dos homens. Mulheres também. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Ainda não. Vencemos algumas coisas, mas a batalha precisa ser melhor. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Quase vencemos tudo. Agora é o que vamos fazer para que Serlândia escute, os arredores daqui, para que escutem o nosso grito. Porque vejam bem, naquele dia que Josué disse que invadiria Jericó, eles começaram a cantar e gritar no acampamento. E o exército inimigo escutou à noite o exército de Deus cantando vitória. E eles fizeram o quê? Estremeceram de medo. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós pereceu. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo, o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos em sua mão. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós pereceu. Sai do chão! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pode ser melhor, sai do chão. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos em seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda. Vamos cantar forte. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós pereceu. Quero ver todo mundo canto de vitória. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim. Com o Messias marchamos em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos lá bem forte agora. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós pereceu. Vamos, grito de vitória! O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. E o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Ergue os teus braços. Nenhum inimigo nos resistirá. Canta isso. Nenhum inimigo nos resistirá. Feche os teus olhos. Ergue os teus braços e vai dizendo isso.
nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. E deixa o Espírito Santo orar. Sim, Senhor Jesus, derrama sobre todos aqui novamente a força e o poder do Teu Santo Espírito, porque nós não somos derrotados, mas somos sim vitoriosos em Ti, Senhor. Não nos abandona, Senhor, porque nós não queremos Te abandonar, nós não queremos tropeçar, nós queremos ser santos, Senhor. Nós queremos seguir os Teus passos, e nenhum inimigo nos resistirá, porque nós venceremos sempre. Nós venceremos sempre. Nós venceremos sempre. O nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos. Nenhum inimigo. E vamos lá para terminar agora. O nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. E dá um grito de vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salva de palmas ao Senhor, o nosso general, porque é Ele que vence em nós. Amém.